Conseguiu compartilhar com a pessoa ao seu lado? Benção. Muitas vezes nós não reconhecemos no nosso dia a dia, né? Situações que Deus acaba nos ajudando, mas nesses momentos nós somos instigados a compartilhar, nós lembramos. Amém? Porque Deus é bom. Então eu vou orar para começar esse tempo. Hoje o tema da nossa palavra será sobre a mente. Vamos falar um pouquinho sobre a mente. A mente como território espiritual. Bom, nos últimos cultos, né? Nós ouvimos muito sobre Jesus, sobre o que Deus pode fazer em nossas vidas, sobre a importância do Senhor para com nós, né? E hoje nós vamos trabalhar um pouquinho o lado oposto, né? Nós vamos trabalhar um pouco a nossa motivação, a nossa mente, a nossa energia, tudo aquilo que está dependente de nós para alcançarmos a glória de Cristo, amém? Você entende, irmão, que o relacionamento com Cristo é uma via de mão dupla, assim como qualquer relacionamento, como um casal, por exemplo, né? Não existe um relacionamento quando não existe ação e atitude das duas pessoas. E nós estamos aqui todo culto conversando e falando sobre tudo que Deus pode fazer em nossas vidas, sobre tudo que Ele faz. Mas nós falamos muito pouco sobre aquilo que depende de nós. E é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, sobre a nossa mente. E vocês vão entender a importância dessa mente, da nossa cabeça, com relação ao relacionamento ao Senhor, amém? Deus amado, quero te agradecer, Pai, mais uma vez por esse tempo, Senhor. Te agradecer pela oportunidade, Pai, de estar aqui trazendo uma palavra para a igreja, Senhor. Te agradecer por cada coração, Pai, que foi escolhido pelo Senhor, Pai, para estar aqui hoje ouvindo essa palavra, Senhor. Para estar aqui hoje recebendo uma chave, Deus, que pode transformar a sua vida, Senhor. Então que o Senhor possa falar, Pai, através da minha vida aqui hoje, Senhor. Eu te agradeço, Pai. Eu sei que eu sou um pecador, Deus. Eu sei que eu não passo de um grão de mostarda, Pai. Mas o Senhor nos usa, Pai, para trazer palavras, Senhor, para trazer direcionamento, Pai, para esse povo, Deus. Então que possamos aqui, Senhor, ser abençoados e que essa palavra fale conosco hoje. E é em nome de Jesus que eu oro e eu te agradeço. Amém? Primeiramente, estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, né? Trazendo uma palavra. Para quem não sabe, eu estou estudando teologia, mas eu estou bem no início do curso. Eu tenho um chamado pastoral, né? Eu tenho um planejamento para daqui, talvez 10, 15 anos, me dedicar 100% à obra, se Deus permitir, né? E eu venho trabalhando e dedicando meu tempo, quando eu posso, para alcançar esse chamado. Amém? Agradeço ao pastor Fidelis também por ter me dado essa oportunidade. Então que Deus possa falar muito conosco hoje através dessa palavra. Então a mente como um território espiritual. Começamos. Hoje nós queremos ir além da superfície. Todo mundo sabe o que é a superfície. Nós queremos ir além. Nós queremos entender um pouco mais. A gente quer sair daquela coisa mais básica, quando a gente ouve falar sobre mente, quando a gente lê uma passagem, muitas vezes na correria a gente acaba não nos aprofundando no que realmente Deus quer falar conosco, o que realmente Deus quer mostrar para nós através daquela passagem, tá? E eu começo dizendo para vocês que para que a gente consiga ter uma profundidade na palavra do Senhor, a gente precisa sair do padrão. Quando eu digo isso para vocês, eu digo que existem hoje milhares de ferramentas que nós podemos usar para nos aprofundar mais na palavra do Senhor e buscar entender ainda melhor aquilo que Deus, que Cristo quer para as nossas vidas. Então eu quero dizer para vocês que a base dessa palavra que eu trouxe hoje foram línguas antigas. Eu me aprofundei muito no grego,
me aprofundei muito no hebraico, para poder entender um pouco mais as passagens. E por que isso, igreja? Porque quando nós falamos no grego, quando nós falamos no hebraico, são línguas muito antigas e que naquela época possuíam uma profundidade espiritual muito grande. Naquela época não havia distração como nós temos no dia de hoje, então os povos, eles dependiam mais do Espírito, eles dependiam mais dessa vivência em grupo, e o tempo que eles tinham, muitas vezes eles se dedicavam a estudar Deus ou até mesmo deuses. Por isso que quando nós buscamos o vocabulário grego, o vocabulário hebraico, as palavras que nós conhecemos na Bíblia, elas possuem uma profundidade maior, elas são mais detalhadas, elas são mais esmiuçadas. Eu vou trazer uma prova aqui para vocês, já na primeira palavra. Vocês já ouviram falar na palavra amor? Já ouviram? Quem não ouviu, misericórdia, né? A palavra amor no português, que é uma língua atual, ela é uma só. Quando eu digo assim, eu amo a Cristo, estou dizendo eu amo a Cristo. Quando eu digo eu amo ao meu irmão, estou dizendo eu amo ao meu irmão. Quando eu digo eu amo a minha esposa, estou dizendo eu amo a minha esposa. Mas irmãos, no grego isso é tão detalhado que é até surpreendente. Existem 5 variações para a palavra amor. Eu trouxe as 4 principais aqui para vocês. Então quando eu falo ágape, significa amor divino, meu amor a Cristo. Ágape, Senhor, eu te amo, meu Senhor. Coloquei um exemplo no versículo, João 3,16, que toda a igreja conhece. Quando diz que Deus amou o mundo de tal maneira, nós estamos dizendo amor ágape. É o amor ao Senhor. Então eu não vou dizer para minha esposa, ágape, meu amor. Não, porque isso é um amor divino. Agora quando eu falo filéu, é um amor fraternal, de amizade. Eu estou dizendo para o meu irmão, filéu. Então aqui são alguns exemplos. Eu vou dizer para minha família, para minha filha, para minha esposa, eu uso a palavra em grego storgé. Storgé significa amor também. Então quando nós estudamos a Bíblia no nível de profundidade, na linguagem que ela foi escrita, a palavra ela não é mais superficial. A palavra ela traz detalhes para nós que fazem muito mais sentido, e eu vou mostrar aqui hoje para vocês. Nós vamos decifrar o que Deus diz com relação à nossa mente, para vocês entenderem a importância desse território que pertence a nós. Esse território que é a mente não pertence à pessoa que está ao seu lado, pertence a você. E é isso que nós vamos estudar hoje. Por isso que eu fui buscar o hebraico que foi escrito. O Velho Testamento foi escrito em hebraico, o Novo Testamento foi escrito em grego. E a gente consegue trazer aqui para vocês uma riqueza de detalhes e palavras que vão fazer com que você entenda muito mais o que Cristo quer dizer para nós. Amém? E glória a Deus pelas ferramentas que nós temos hoje, para estudarmos ainda mais a palavra do Senhor, para entendermos ainda mais a palavra do Senhor. Nós temos essas 2 imagens. Uma imagem com uma destruição total, uma cidade destruída, acabada, e a imagem de um jardim. Por que eu trouxe essa imagem aqui para vocês? Para vocês entenderem que a nossa mente, ela pode ser uma dessas 2 coisas. E quem vai decidir isso somos nós. Então a nossa mente ela pode ser um lugar de pensamentos negativos, de destruição, de tragédia,
de situações que nos deixam mal o tempo todo. Mas a nossa mente, ela pode ser um jardim, com coisas boas, coisas frutíferas, coisas que estão ligadas ao Senhor, amor, bondade, esperança, fé, magnitude, entre outros. Isso depende de quem, igreja? De nós, é uma escolha. Nós vamos escolher o que iremos cultivar dentro da nossa mente. Se são coisas, situações, palavras de destruição, ou se são coisas boas, se são coisas agradáveis, se são coisas que nos levam a prosperar. Eu acho que todo mundo sabe aqui que Deus é bom, não é verdade? Todo mundo sabe aqui que Jesus é a verdade, o caminho e a vida. Eu tenho certeza que cada um de nós temos essa certeza. E por que muitas vezes nós não estamos vivendo essa verdade? Porque a nossa mente, ela está assim, ó, dessa forma, pensando no pior, em desastre, aquela pessoa negativa, que sempre vê uma negatividade em algo. Agora aquela pessoa que é frutífera, que pensa em coisas boas, que vê o lado positivo das coisas, essa sim eu tenho certeza que ela está mais próxima dessa verdade que é Cristo. Isso é perceptível. Provérbios 23:7 diz: porque como ele pensa em seu coração, assim ele é. Olha essa palavra aqui. Provérbios 23:7. Porque como ele pensa em seu coração, assim ele é. O que você tem pensado sobre você? Que você é incapaz? Que você não é bom o bastante? Que você é uma pessoa amargurada, triste, depressiva? É isso que você tem pensado? Porque a palavra é muito clara para nós. Eu até pensei, será que eu vou buscar algo no grego, no hebraico, para que a gente tenha um entendimento um pouco melhor dessa palavra? Porque ela é tão óbvia. Porque como ele pensa, olha o poder da mente, como ele pensa em seu coração, assim ele é. E não só de nós, o que você pensa da pessoa que está ao seu lado, a sua companhia, a sua família. Quantas mães nós vemos não só pensando, mas falando coisas para os seus filhos que não fazem sentido, proferindo palavras e pensamentos e toda a energia mental. Você não vale nada, você não vai dar em nada, você só quer saber de dormir, você não vai ter uma profissão. Olha a energia que nós estamos colocando. Em hebraico, a palavra pensa dessa passagem está escrito lá no versículo original em hebraico, sha'ar. E o que significa sha'ar? Literalmente significa calcular, avaliar, estimar e planejar internamente. Então, se a gente for trazer esse significado no hebraico, que é do tom original de como foi escrito a passagem, Provérbios 23:7, ele vai ser apresentado da seguinte maneira para nós: porque como ele calcula, avalia, estima, planeja internamente em seu coração, assim ele é. Então eu pergunto, igreja,
Como você tem calculado, como você tem avaliado, como você tem estimado, como você tem planejado internamente em seu coração aquilo que você é? Como você tem planejado? Ou você nunca pensou nisso? Igreja, a palavra tem poder. Provérbios 23:7, quando a gente lê, a gente tem a impressão que entendeu 100%, mas quando a gente começa a melhorar o entendimento, a gente começa a entender um pouco mais o nível de profundidade que as palavras bíblicas possuem sobre a nossa vida. E nesse caso aqui, sobre a nossa mente. O que você tem calculado é um cálculo. O que você tem avaliado, estimado, o que você tem planejado sobre você, sobre o próximo, sobre a sua família, sobre a igreja, sobre o seu trabalho. Aquele emprego não é legal. Não vai dar certo. Eu não vou chegar lá. Minha esposa não dá mais. Meu filho não tem mais jeito. É isso que você tem planejado na sua mente? A gente vai um pouco mais a fundo. Eu prometi para vocês que hoje a gente vai sair do superficial. A gente vai ter um entendimento bíblico melhor sobre aquilo que nós pensamos. 2 Coríntios 5:7 diz: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Olha a importância disso, igreja. Essa passagem está dizendo que nós não vivemos por aquilo que nós estamos vendo. Não. Nós não vivemos por isso aqui que nós estamos vendo. Igreja, isso aqui é material. Esses instrumentos aqui, madeira, nós não vivemos por isso. Se não for o Espírito Santo, nada disso aqui tem efeito, para nada serve. Nós não vivemos por aquilo que nós vemos, nós vivemos por fé. E o que significa essa fé? Lá em grego, que é utilizado nessa passagem a palavra pistis, convicção firme baseada na confiança em Deus. Essa palavra ela envolve entendimento, que é a nossa mente, consentimento, que são as nossas emoções, vontades, e o nosso comprometimento, que é ação. Ou seja, quando eu uso a palavra fé, quando eu leio a palavra fé nessa passagem de 2 Coríntios, 33% dela, da palavra fé, significa o nosso entendimento mente, 1/3. Depois as nossas emoções, as nossas vontades, e por fim o nosso comprometimento, a nossa ação. Quando você lê a palavra fé, parece tão simples, mas ela tem um nível de profundidade gigantesco. A fé é um sistema mental e espiritual que molda como enxergamos e respondemos à realidade. É um sistema mental. É isso que é fé. É um sistema mental que ela funciona com 3 fatores: mente, emoções e as nossas ações, nossas atitudes. Aí quando nós trazemos esse entendimento da palavra grega para o português de uma forma mais detalhada, de uma forma mais explicada, o que nós vamos ler lá em 2 Coríntios é: porque vivemos pela convicção firme, baseada na confiança em Deus, que é conduzida pelos nossos pensamentos voltados para as coisas de Cristo, pelas nossas emoções, vontades e ações alinhadas com Ele, e não pelo que vemos. Então, quando a gente fala de fé, a gente precisa entender que a fé está ligada com a nossa mente, com os nossos pensamentos,
com as nossas crenças, os nossos valores, com aquilo que cremos, com as nossas ações. Sim, fé é ação. Por que nós servimos? Por que nós estamos na igreja? Pela fé. É uma ação. É o nosso corpo trabalhando em prol daquilo que nós acreditamos, em prol daquilo que nós entendemos. Igreja, a nossa mente, ela é um pilar fundamental para a nossa vida cristã. Sem trabalharmos a nossa mente, nós não vamos alcançar a plenitude de Deus, porque, como eu disse no início, é um relacionamento, é uma via de mão dupla. E a principal ferramenta que nós temos é a nossa mente. Se nós não tornarmos a nossa mente fortalecida, se nós não tivermos uma mente voltada para a nossa vida espiritual, nós não iremos alcançar o melhor que Cristo tem para nós. E é isso que a gente precisa entender. Estou dizendo, igreja, que isso é fácil? Não. É uma batalha insana, 24 horas por dia. 24 horas por dia. Será que faço isso pela carne? É o meu desejo, é o meu sonho. Eu quero ter, eu quero possuir. Não, mas isso não agrada o coração de Deus. Isso não agrada o coração de Deus. Não é isso que a palavra diz. O meu coração está nesse bem físico, mas não é isso que Cristo quer. Eu posso acessar isso sim, mas isso aqui, esse bem não pode se tornar o meu Senhor. Ele não pode tirar o meu tempo com Deus. Nós estávamos voltando ontem de um passeio, eu, o Edilon e o pastor Fidélis, e nós estávamos falando de ter uma casa na chácara, de ter um lugar para passar o fim de semana. E no meio da conversa eu disse para eles: olha, o meu sonho é ter um local assim, eu talvez ajudar o meu sogro a reformar a chácara dele, para a gente poder passar lá os fins de semana. É o meu sonho. Só que uma das coisas que me desmotiva porque a partir do momento que eu tiver esse espaço, talvez eu não venha mais nos cultos de domingo. E é isso que agrada o Senhor? Não. É isso que a gente tem que pensar todos os dias. Se aquele bem material que você busca e que a sua mente luta insanamente, diariamente para você conquistar, for entrar na sua vida para ocupar o lugar do Senhor, não é para você, meu irmão. Continue andando de ônibus, aquele carro não é para você. Agora, se aquele carro for agregar para que você chegue mais rápido na igreja, para que você sirva mais pessoas, para que você participe de mais coisas que envolvem Cristo, é a paz que serve todo entendimento. Aquele carro é para você. É assim que a nossa mente precisa trabalhar e pensar todos os dias. Igreja, eu vou tomar uma água antes de entrar nesse tópico, porque esse é um dos mais importantes. E essa imagem, ela fala por si só, porque aquilo que nós pensamos, nós falamos. Diga para a pessoa que está ao seu lado: aquilo que você pensa, você fala. E quer uma prova disso? Sabe quando você chega assim: amor, vou te contar uma coisa que eu estava pensando, mas é só para você, tá? Você está falando. E aí o teu amor ouve aquilo, daqui a pouco passou a criança no corredor, já escuta também, e assim vai.
Amiga, estava pensando numa coisa aqui, ó, nossa, agora resolvi o problema. Pensou, falou. Não, porque eu não falo mal dos outros, de jeito nenhum. Não falo, mas eu tenho um vizinho, pela misericórdia. Não é assim. Já está falando. É assim que funciona. A nossa mente, ela vai trabalhar todos os sentidos do nosso corpo para responder de acordo com o que ela está pensando. Não se engane, meu irmão. Uma hora ou outra você vai mostrar o que você pensa. Talvez você não precisa nem falar, mas o teu corpo, as tuas atitudes vão dizer e vão mostrar aquilo que você está pensando. Não tem como fugir. Não tem. Provérbios 18, 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Irmãos, quando eu fui me aprofundar nessa passagem, eu confesso para vocês que foi a passagem que eu mais dediquei tempo. Essa eu fiquei em estado de choque quando eu trouxe versões em outras línguas mais rebuscadas, e me surpreendeu o que essa passagem vai falar conosco aqui hoje. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Em hebraico, a palavra mão significa yad. Então nós lemos, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. E essa palavra em hebraico, yad, é usada nesse versículo original. Ou seja, nós não vemos em Provérbios 18, 21 a palavra mão. Nós não vemos. A palavra mão não foi traduzida em nenhuma versão bíblica, em português, nem NVI, nem nada. Só que lá no hebraico, essa passagem, que eu não vou me arriscar a ler aqui para vocês, que eu vou passar vergonha, mas existe nessa passagem a palavra mão, que é yad. E esse versículo ele traz um tom mais ou menos assim, ó: a sua língua tem mãos. A sua língua tem mãos. Então quando você fala, você está usando a sua língua. A sua língua, ela se transforma nessa passagem em mãos. E o que a minha mão está fazendo aqui agora? Está movendo esse objeto. Então lá em hebraico essa passagem diz que a nossa língua, ela tem mãos. Ah, esse vizinho, eu quero que aconteça tal coisa. Tua língua, mãos. Olha o poder dessa passagem, igreja. E quando a gente traz esse contexto hebraico da palavra yad, se a gente nos aprofundarmos mais nessa passagem de Provérbios, nós vamos ter a seguinte passagem: a língua tem poder, tanto poder que se torna como uma mão que age sobre a vida e sobre a morte. Então aquilo que você pensa, aquilo que você fala, se torna uma mão. Que ela pode ser para coisas boas ou para coisas ruins. Olha o poder dessa passagem, irmãos. Não sou eu, Lucas, que estou dizendo. Se você pegar a passagem em hebraico e traduzir, você vai entender o poder dessa passagem. Que ela por si só, ela já é forte. Ela diz: a língua tem poder. Yad é uma palavra em hebraico que também tem muita relação e riqueza com o poder. É uma mão de poder, e talvez por isso não foi traduzido, porque nós já usamos a palavra poder. Só que quando nós detalhamos um pouco mais esse entendimento, aí nós temos: a língua tem poder, tanto poder, que se torna como uma mão que age sobre a vida e sobre
morta? O que você tem falado da sua família? O que você tem falado sobre você? O que você tem pensado? O teu corpo vai trabalhar em prol disso. Mas a palavra do Senhor nos traz um conforto, porque a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã sobre as nossas vidas. E depois de entendermos o que o Senhor diz sobre a nossa mente, sobre a nossa língua, nós precisamos entender que Cristo também nos dá a oportunidade de renovar a nossa mente. E esse é o objetivo hoje aqui. É renovarmos a nossa mente. Romanos 12:2 diz: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amoldem, não pensem como esse mundo pensa, mas renovem-se. Muitas vezes nós ouvimos algo que fica na nossa mente, ali latejando, incomodando, porque são situações do mundo. E a gente precisa nos livrar disso, fazer uma higienização mental, renovando a nossa mente em Cristo, buscando: Senhor, tira de mim, Senhor, esse cálice, tira de mim esse pensamento de morte, tira de mim esse pensamento de pecado, Senhor, tira e renova a minha mente nas coisas que são do Senhor, as coisas que vêm do alto, as coisas que fazem sentido para a minha vida. Nosso cérebro se remodela com base em repetição e crença. Então, irmãos, essa é a boa nova que eu trouxe aqui para vocês. A boa nova é o seguinte, que quando nós renovamos a nossa mente em Cristo, quando nós pensamos em Cristo, a nossa mente, ela se remodela. Então aquelas coisas ruins que nós pensávamos, aquela pessoa antiga que nós éramos, aquela pessoa mundana, ela se renova e ela se amolda. E ela começa a quebrar aquelas crenças anteriores. O que é a crença? É aquele estado mental daquilo que você considera verdadeiro. Por exemplo, se quando você era criança, os seus pais ou alguém da família diziam para você: cara, você não vai dar em nada. Mulher, você vai dar em nada. Você cresceu com aquela crença, acreditando que você não ia dar em nada. É uma crença. Você trouxe aquilo, se fez verdade, porque aquilo se tornou um estado mental sólido na sua vida. Só que eu digo para você que através de Cristo isso pode ser quebrado. Você pode ressignificar essa crença e você começar a pensar: eu posso sim, eu sou capaz, eu tenho Deus. E a prova disso, aí eu fui atrás de algumas pesquisas, que existem várias pesquisas científicas, provando isso, que novos hábitos mentais são capazes de remodelar a nossa mente de 21 a 63 dias, ou seja, se você passar os próximos 21 a 63 dias da tua vida pensando, falando, profetizando, se alimentando de coisas que vão fazer bem para você, que vão afirmar que você é capaz, isso vai acontecer. E uma prova disso, um dos estudos que eu trouxe de uma universidade aqui de Londres, fez uma pesquisa e acompanhou 96 pessoas durante 12 semanas, experimentando nessas pessoas uma mudança de hábito. Por exemplo, a pessoa tinha o hábito de entrar no carro, sentar no carro e não colocar o cinto de segurança e sair andando.
E essa universidade fez um trabalho com essas pessoas, com essa, por exemplo, que eu citei. Vamos lá, você vai entrar no carro, pensa, tenho que colocar o cinto, tenho que colocar o cinto. E eles chegaram à conclusão que uma pessoa leva em média 66 dias para mudar o hábito, porque todo dia aquela pessoa entrava no carro, eu preciso pôr o cinto, ela colocava o cinto e saía. E depois de 66 dias em média fazendo isso, quebrando aquele hábito antigo, essa pessoa no dia 67, ela não precisava mais nem pensar nisso, porque o corpo dela já trabalhava por si só, porque ela adquiriu um novo hábito. Por que muitas pessoas vêm na igreja há mais de 2 ou 3 anos e ainda não aceitaram Cristo de verdade? Por quê? Porque não criaram essa mudança de hábito diariamente. Eu vou ler a Bíblia hoje, eu vou orar mais, eu vou ser mais bondoso, eu vou buscar o Senhor, eu vou ouvir canções de louvor, eu vou transformar minha mente para aquilo que realmente importa. Se essa pessoa criar esse hábito, nos próximos 66 dias existe uma enorme probabilidade, isso a física está comprovando, que vai existir uma mudança de hábito nessa pessoa. E não funciona assim, amanhã eu vou ouvir louvor, vou orar, vou buscar o Senhor, depois as próximas 6 dias quebrou o hábito, voltou a estaca zero. Existem pessoas que estão 2, 3, 4, 5, 6 e eu me coloco como essa pessoa no início da minha caminhada. Eu tive um início muito bom, depois eu recaí. Por quê? Porque eu não tinha novos hábitos. Eu não buscava novos hábitos. Eu não queria, ou talvez não tinha um entendimento, que hoje, igreja, nós temos um entendimento. E o que é mais importante desse estudo, o estudo mostra que a consistência é melhor que a perfeição. Então, um dia perdido, um dia que você não leu a Bíblia, um dia que você não orou dentro desses 66 dias, não tem problema. Mas no dia 6 você já volta, no dia 7 você está melhor, no dia 8 você se superou, no dia 9 você já está dando estudo bíblico dentro da tua casa, no dia 10 você já está conversando sobre o evangelho com o vizinho do lado, no dia 11 você está mal, não deu certo, não tem problema, no dia 12 você volta. Consistência. E o nosso cérebro ele tem o RAS, que significa Sistema de Ativação Reticular. Eu trouxe um pouquinho de ciência para vocês entenderem quanto respaldo a nossa mente tem, quanto ela filtra o que é uma rede de neurônios do seu cérebro, que filtra aquilo que nós consideramos importantes e aquilo se torna. Então, um exemplo, se o RAS do teu cérebro, você vai colocar os neurônios para trabalharem naquilo, acreditando que Deus existe, Deus é presente, vai acontecer, é comigo, vai dar certo, eu vou chegar, o teu corpo começa a filtrar aquilo e começa a te trazer um ambiente que vai proporcionar você alcançar aquilo, as coisas vão começar a trabalhar ao seu favor, o teu RAS, o teu corpo, os teus neurônios, os teus músculos começam a acreditar que aquilo é possível, que Deus existe, que o milagre vai acontecer, aí vai acontecer um pequeno milagre na sua vida, aí você está pensando naquilo, aconteceu um milagre na vida da tua esposa, do teu filho, depois vem um grande milagre, e o teu corpo e a tua vida está trabalhando para aquilo acontecer. Agora, igreja, o que é inaceitável é nós pensarmos que o milagre vai acontecer sem nós termos o pensamento positivo para que ele aconteça. Sabe quando a gente está recebendo os milagres na nossa vida? É porque o nosso corpo está trabalhando para que esses milagres aconteçam. Eu também sou prova disso. A minha vida é baseada no milagre. O meu RAS trabalha os neurônios da minha mente todos os dias
para que eu seja uma pessoa melhor, para que eu tenha força. É óbvio, existem dias que não vai funcionar, mas é importante que você entenda que no dia seguinte tem que funcionar. Esse é o segredo. Vou avançar aqui para o final da palavra. Colossenses 3:2 diz: pensai nas coisas do alto, no grego, phonel, pensar com intencionalidade. Então essa passagem no grego usa a palavra phonel, que significa pensar com intencionalidade. Não é aquele pensamento raso, não é passivo. Você treina o teu cérebro, a tua mente, o teu corpo para buscar aquelas coisas que são do alto. Você treina, você busca, você gasta energia, tem que ser intencional. Não é um pensamento raso, quando morrer eu vou para a eternidade. Não, quando morrer em nome de Jesus eu estarei na eternidade. E todo o teu corpo, o teu músculo, o sangue esquenta. Sabe quando você diz aquela palavra que o sangue esquenta, o teu corpo está trabalhando para que de fato isso aconteça. Vou contar para vocês aqui uma rápida história, para vocês entenderem o poder da mente. Existe uma história bem popular que um homem ele ficou preso dentro de um frigorífico. Todo mundo foi embora, ele ficou lá fazendo hora extra, e quando ele saiu, a porta da geladeira estava trancada e ele estava dentro daquela geladeira. E ele começou a ter muito frio. Ele, meu Deus, eu vou morrer, eu não aguento mais. Ele escrevia nas paredes, vou morrer de frio, e ele batia nas paredes, e ele fazia um escândalo e ninguém. E sabe o que aconteceu, igreja? Esse homem, ele morreu. No outro dia, quando os funcionários do frigorífico chegaram para trabalhar, que eles abriram aquela mega geladeira, encontraram um rapaz morto. Só que existia um detalhe: aquela geladeira geralmente ela ficava em -5, e naquele dia a pessoa que saiu desligou a geladeira, e a temperatura lá dentro naquele momento era em torno de 18 graus. Você morre de frio com 18 graus? Não. E sabe por que esse homem morreu de frio? Porque a mente dele proferiu aquilo. Ele estava em 18 graus a noite toda, e ele estava pensando no -5. Meu Deus, hoje está -5, mas a sensação está -20, estou no polo norte, vou morrer. Olha o poder da nossa mente. E ele não só pensava, como ele falava, como ele escrevia nas paredes daquela geladeira. Meu irmão, vou dizer para você, muitas vezes você está levando a vida que você está levando, porque é nisso que você está pensando, é isso que você está desejando. O teu corpo, a tua mente estão trabalhando para que muitas vezes você esteja passando por essa situação, porque não é isso que Deus quer para nós. A mente é um altar. Isaías 26:3 diz: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. A palavra hebraica para mente é yetzer, que também pode ser traduzida como imaginação moldada. Olha só que magnífico. Nessa passagem Deus diz que Ele vai conservar em paz aquele que tem a imaginação moldada em Cristo. E moldar isso depende de nós. Ele vai conservar em paz. Molde a sua mente, o seu corpo, a sua língua, as suas atitudes para as coisas que vêm do alto. E Deus vai conceder paz na sua vida. Quais pensamentos têm dominado o seu coração? Quais pensamentos? Pensamentos de verdade ou pensamentos de destruição? Quais pensamentos? Filipenses 4:8 diz:
tudo que é verdadeiro, honesto, justo, nisso pensai. Aqui mais uma vez o Senhor fechando o cerco. Irmão, molda teu pensamento para as coisas que vêm do alto, eu te darei paz. Irmão, tudo que é verdadeiro, honesto, justo, você precisa pensar nessas coisas. Você pensando nessas coisas, eu vou te dar paz. E às vezes você olha para a sua vida, sabe por que você não tem paz? Porque você não está pensando nas coisas que vêm do alto. Irmãos, não é fácil. Deus falou muito comigo através dessa palavra. Muito. E eu entendi que eu preciso de mais consistência. Não basta só eu ler a Bíblia 6 vezes na semana. Talvez eu tenha que ler mais vezes durante o dia, para que a minha mente ela molde o meu futuro. Pensamentos são sementes, palavras são águas, a mente é o solo. O que você está plantando e regando hoje? Porque certamente amanhã isso será seu fruto. Pensamentos são sementes. Então o que você está pensando agora é a semente que você está jogando lá no seu solo, que é a mente. Estou pensando, é a semente. As palavras que você fala são as águas que vão regar essa semente dentro da sua mente, que é o solo. E o que você está plantando e regando? Quais atitudes você está tendo perante esses pensamentos, perante essas palavras? Ah, eu amo ao Senhor, eu adoro ao Senhor, mas não tenho tempo para servir. Eu amo o Senhor, eu adoro ao Senhor, mas hoje eu estou cansado de correria. Eu quero ter uma vida plena e vai dar tudo certo, mas esqueci de orar porque estava tão corrido. E para encerrar, eu coloquei essa imagem aqui para a igreja refletir. Como será a sua mente a partir de hoje? Amém? Olhe para a sua mente.